Na aula de hoje vamos falar de um tema assim muito especial, que é a chamada porcentagem ou percentagem. Primeiramente, é importante você conhecer alguns conceitos de modo inicial. Vem comigo aqui. Nós vamos aprender aqui, primeiramente, o que é chamado de uma, vamos colocar assim, razão centesimal. Então, bem aqui eu vou anotar com você. Pegue uma caneta, papel na mão. O que é, prof, uma razão centesimal? Uma razão centesimal é aquela razão, é aquela divisão, para falar assim, que o nosso denominador, o nosso consequente, ele vale 100. Então, isso é chamado de razão centesimal. Então, uma razão de denominador, de consequente, igual a 100. Então, quando de baixo, deixa eu colocar para você aqui alguns exemplos. Professor, me dê um exemplo para entender legal isso aí. Quando você tem aqui, por exemplo, essa situação, chama aqui de A. Eu tenho aqui 2 em cima e embaixo eu vou colocar aqui o 100. Deixa eu colocar 100 aqui embaixo. Nesse caso, isso aqui é chamado de uma razão centesimal, uma razão de denominador, de consequente, né? Igual aqui a 100. O importante é você saber que essa razão centesimal você pode transformar ela em uma taxa percentual. Quando você fala que você tem 2 centésimos, que é 2 em cada 100, bem aqui, você olha para cá e diz, professor, eu posso utilizar aquele símbolo chamado porcento, que é esse cara bem aqui, ó. Você coloca que eu tenho 2%. Então, quando aparece você colocando essa informação aqui, ó, o porcento é porque você tem aqui um denominador, um consequente igual a 100. Legal? Razão centesimal é aquela razão que o de baixo vale 100. E aí você sabe a partir de agora que toda razão centesimal ela é equivalente a uma taxa percentual. Quando você escreve 2%, quando você tem essa simbologia aqui, 2%, quer dizer isso, 2 em cada 100. Não esqueça que é muito importante para resolver várias questões. Olha lá, vamos fazer mais exemplos aqui. Né? Essa parte inicial é bem simples, mas ela é importante que você guarde, né, essas bases bem aqui. Vamos colocar um outro caso aqui, ó. Se você tem, por exemplo, 40, aí embaixo você tem 100. 40 em cada 100. E aí você já sabe isso aqui, que será 40%. Então, não esqueça. Quando você tiver a razão centesimal, é porque você tem uma taxa percentual. Esse cara aqui que está à sua esquerda, esse aqui à sua esquerda é a minha razão, né? É a minha razão centesimal. Esse cara, deixa eu pintar novamente para você aqui, ó. Esse cara aqui é a sua razão centesimal. Legal? E esse cara da direita, ele vai ser nada mais, nada menos que a sua taxa. Também aqui eu tenho a razão centesimal, que equivale a uma taxa percentual, que é o 40%. Agora, observe esse exemplo bem aqui, que seria legal você conhecer também. Se você tivesse uma situação C assim, ó. Imagina um dia aparecesse assim, 125, aí embaixo aqui você coloca 1000. Você coloca 1000zinho aqui embaixo. Aí alguém pode dizer assim, mas Mura, eu não posso escrever, né, esse cara em taxa percentual, porque o de baixo não é um número 100. Mas você poderia fazer uma brincadeira bem aqui. Você poderia dividir o seu de cima, né, o elemento de cima, por 10 e o de baixo por 10. Você concorda comigo? Eu estou falando que você pode fazer assim. Pega esse de cima, divide por 10 e o de baixo por 10. Ah, mas professor, 125 não dá para dividir por 10. Não dá de forma inteira, mas você pode colocar de forma decimal. Porque na forma decimal aqui, você vai ter o seguinte, ó. Vou colocar aqui para você. Esse de cima, você coloca 125 por 10, 12,5. E esse cara aqui, 1000 dividido por 10,
você vai ter nada mais, nada menos que 100. Ah, saquei a visão, professor. Porque se eu tenho agora 12,5 em cada 100, eu posso escrever aqui ao lado que eu vou ter 12,5%. Legal? Percebeu? Então, quando você tem uma razão aí e nessa razão o seu consequente vale 100, é equivalente a uma taxa percentual. Então, fica de olho nisso aí, que isso aí é importante. Existe também uma observação que eu irei colocar bem aqui para vocês. Existe uma outra simbologia. Você poderia colocar assim, ó, 125 aqui, ó, a cada 1.000. Existe, para quem não sabe, o por mil, né? O por mil seria assim, ó, 125 você coloca aqui por 1.000, duas bolinhas aqui. Então tem gente que utiliza essa notação também. Tem a mesma ideia do porcento, né? Por 100, o por 1.000. Então guarda essa dica aí no seu coração. Isso aqui é importante você conhecer, vai fazer um diferencial legal, tá bom? Agora que você já conhece a nossa razão centesimal, tá na hora de você fazer uma pergunta, porque olha só, o que é que a gente percebeu no bate-papo aqui? Que você tem que conhecer o que é uma razão centesimal, que a razão centesimal é aquela razão que seu consequente vale 100 e que a razão centesimal é equivalente a uma taxa percentual. Aí vem a pergunta, Moura, e se eu tiver uma taxa percentual, não tem como eu transformar para uma razão? Tem sim. Então, olha só. Quando você tiver, por exemplo, aqui a sua taxa percentual, vou colocar bem aqui, eu tenho a minha taxa percentual. Ei, é importante você saber, não se perder, né? O que é uma taxa percentual? É quando aparece assim, ó. Se você coloca 45%, você já sabe que esse cara bem aqui é a minha taxa percentual, 45%. Mas o que eu estou conversando com você aqui é você entender que essa minha taxa percentual, ela equivale a uma razão centesimal. 45% você já sabe que isso aqui é 45 em cada 100 unidades. Isso vai ser muito importante porque várias questões de taxas percentuais, de porcentagem, nós resolvemos através de uma regra de 3 simples e direta. Então, no momento que você entende, você faz a interpretação que 45% é 45 em cada 100 unidades, é 45 em cada 100 tentativas, isso abre um leque para você ter soluções de modo diferente através de uma regra de 3, por exemplo. Então, é importante você entender. Pode parecer simples, não, isso aqui tá dominado, mas tenha cuidado para que você compreenda bem e na hora da questão que vai aparecer hoje mesmo, você entenda, você compreenda como é que você tem que pensar para sair da questão. Legal? Agora, vamos fazer aqui uma situação B. Quando você tem, por exemplo, aqui eu vou colocar 5%. Você já sabe que 5% bem aqui, professor, não precisa falar, que esse aí eu já sei. 5% é 5 em cada 100. Legal. Pode ser também um número decimal, viu? Você poderia ter um número decimal aqui, poderia colocar assim, ó, 12, né? 12, vou colocar, nem já tem 12 aqui, né? Que é o 12,5%, colocar diferente. Colocar 15,4%. Você já sabe que esse cara bem aqui você pode escrever da seguinte maneira. Você vai colocar aqui, ó, 15,4 em cada 100 unidades. Legal? Então, bem aqui, é isso que eu quero que você guarde aí, ó, que a minha taxa percentual você já domina. Você sabe, 45%, 45 em cada 100. 5%, 5 em cada 100. 15,4%, 15,4 em cada 100. Eu tenho uma pergunta que é muito comum a gente fazer quando você entende isso aqui, para que você não faça determinadas contas erradas.
uma pergunta que é comum, aparece muito assim em redes sociais, seria essa questão. Eu vou colocar até como desafio, né? Aparece aí como desafio aí nas redes sociais, que seria perguntas assim: uma situação A, quanto é que vale 10% elevado à segunda? Quanto é que vale, bem aqui, raiz quadrada de 36%? Tira aí 30 segundos para raciocinar, para pensar e me dê a resposta. Coloque nos comentários aí quanto é que vale, né? Para aí, dá uma congelada, sente a passear. Então, bem aqui, quanto vale 10% a segunda e quanto vale raiz quadrada de 36%. Eu vou começar aqui resolvendo com você a B. Eu vou começar pela B bem aqui. Olha, a B você vai fazer da seguinte maneira. Raiz de 36%. Primeiro, eu gostaria que você entendesse que você não pode calcular a raiz quadrada direto. Por quê? Porque a taxa percentual, ela não é um número 36. A minha taxa percentual, ela equivale a uma razão bem aqui de consequente igual a 100. Então, aqui eu vou ter a minha fração, ó, você tem que colocar assim, filhão, 36%, aí você coloca 36 embaixo, você tem um número 100. Então, é isso que você tem que colocar na hora. Olha, professor, eu entendi que o meu número que eu tenho bem aqui, 36%, equivale a essa razão 36 em cada 100. Legal. E agora que você compreendeu isso aqui, você vem fazer o seguinte, ó. Olha lá, vou colocar bem aqui. Você vai calcular, opa, hack bem aqui, vamos pegar uma caneta. Bem aqui você pode colocar raiz quadrada de 36. Ah, professor, isso aqui eu sei. Eu sei, né? 6 combinou quase. Eu sei, aqui vale 6. Raiz quadrada de 100 vale bem aqui 10. E agora o que é que você pode fazer? Ah, professor, eu tenho aqui uma razão. E essa razão eu tenho que transformar ela para uma taxa percentual. E aí que eu tenho a dica. Como é que eu faço para transformar uma fração, um número decimal para uma taxa percentual? Porque aqui ele não tem denominador 100, né? E não tem. Mas você poderia fazer, por exemplo, uma lógica, né? Olha, uma lógica seria assim: professor, eu não posso chegar bem aqui e colocar um zero embaixo e colocar um zero em cima? Pode. Porque é equivalente a multiplicar por 10 em cima, 10 embaixo. Porque se você quer obter uma taxa percentual e você sabe que a taxa percentual tem que ter uma razão, né, um denominador nessa razão igual a 100, aí você olha e diz, espera lá, vou encaixar um zero aqui, né, pelo poder da fé, coloca um zero embaixo, um zero em cima. Me arrependi, prof. Corta. Né? Simplifica por 10 em cima, 10 embaixo. O importante que eu tenho aqui, ó, 60 em cada 100, e aí você coloca 60%. É a única maneira para transformar, quando tem uma fração, um número decimal para taxa percentual? Não. Vou te dar uma dica que você tem que guardar no seu coração. A dica é a seguinte: quando você pegar esse caso bem aqui, ó, quando você pegar essa situação aqui, você pode fazer o seguinte: eu tenho aqui 6 décimos, deixa eu colocar aqui, ó. Eu tenho aqui 6 décimos e eu quero transformar para a taxa percentual. Basta, sabe você fazer? Multiplicar por 100. Guarda isso aqui no seu coração. Toda vez que você tiver um número decimal e quiser transformar para uma taxa percentual, você vai multiplicar por 100. Sempre, prof, sempre. Sempre quando você tiver decimal, uma fração, quiser em taxa percentual, você multiplica por 100. E aí ficou fácil. Você chega aqui e diz, prof, vou cortar um zero em cima, um zero embaixo, pachaca, pachaca, e aí você tem 6 vezes 10, vai dar 60%, e aí você tem tudo dominado. Dá uma notada aqui que eu já estou voltando.
Agora vamos resolver a situação A, que eu quero saber quanto é 10% elevado à segunda. Prof, mas como é que eu faço 10%? Você tem que entender que quando aparecer esses 10% aqui, ó, você sabe que esse cara é uma razão. Você sabe que 10% você coloca aí, ó, 10 em cada, bem aqui, ó, em cada 100. Você vai colocar aqui o nosso denominador, o nosso consequente igual a 100. Isso aqui, ó, é elevado à nossa potência 2. Só que 10%, né, que é o 10 sobre 100, você patear com zero em cima, um zero embaixo. E aí você tem 1 elevado à segunda, porque esse expoente ele é tanto do numerador quanto do denominador. Então, aqui eu vou ter 1 à segunda e eu vou ter aqui 10 elevado à segunda. Só que você sabe que 1 à segunda é 1 vezes 1, que dá 1. E você sabe bem aqui que 10 vezes 10, que é 10 à segunda, vai ser 100. Ah, prof, eu peguei agora. Por quê? Porque 1 em cada 100, eu já sei, professor, isso aqui é 1%. Legal. Dessa maneira, você acertou a questão. E essas duas questões que eu conversei com vocês, né? Raiz de 36%. O que é que a pessoa pensa logo no início? Vai dar 6. Né? 10% a segunda, a pessoa logo pensa, vai dar 100. Né? 10 a segunda, 100. Então, cuidado, que eu precisei saber a ideia de o que é uma razão centesimal, o que é uma taxa percentual. Resumindo essa parte inicial, que a gente vai já para a primeira questão, não esqueça, né? Deixa eu fazer aqui hora do resumo. Resumo do que eu conversei até o momento, para você sair daqui sem dúvida. O que é que eu conversei com vocês? Primeiro, você tem que saber o que é uma taxa percentual. Olha, quando você tiver, né, vamos começar o que é uma razão centesimal. Quando você tiver aí 6 em cada 100, isso é chamado de razão centesimal. Uma razão de consequente igual a 100. Lembra de cima antecedente, o de baixo é o consequente. Legal? Agora, é importante você saber que essa minha razão centesimal equivale a uma taxa percentual. Quando você fala 6 centésimos, você já está dizendo aqui, ó, que eu tenho 6%. Você pode ler 6 centésimos, diga de passagem, ou pode ler 6 está para 100. Dá no mesmo, mesma ideia. Legal? Então, taxa percentual e razão centesimal. Um bizu que eu passei aqui com vocês foi o seguinte. Quando você tiver, por exemplo, um número decimal ou um número fracionário aí, prof, eu tenho 2/5, eu tenho bem aqui 3/4, e eu quero transformar esses dois números para taxas percentuais. Qual foi o bizu que eu te passei? Ah, multiplica por 100. Legal. Então, 2 vezes 100 vai dar 200, dividido por 5 vai dar aqui 40%. Então, 2/5, né? 2 está para 5, é equivalente ao 40 está para 100, ao 40%. Mesmo esquema aqui, 3/4. Eu quero esse cara em uma taxa percentual. Você vai multiplicar por 100. E aí, 3 vezes 100 vai dar 300, dividido bem aqui por 4. E aí vai dar 75%. Legal? Então, guarda isso aqui, não esqueça. Pode ser até mesmo um número decimal. Se você tivesse aqui uma situação C, eu tenho aqui, vamos colocar 0,267. Eu quero transformar esse cara em taxa percentual. Basta você multiplicar esse número por 100. E quando você multiplica por 100, não esqueça que aqui você corre a vírgula. Como eu tenho aqui 2 zeros, deixa eu marcar para você, ó. Tenho 2 zeros aqui, a vírgula vai se deslocar 2 casas decimais. Então, ela está aqui entre 0 e 2, ela vai ficar entre 6 e 7. E aí, você vai colocar assim, filhão, bem aqui, ó. E aí, você vai ter o resultado de 26,7%. Essa é a nossa resposta nesse caso aqui.
Dá uma notada que eu estou voltando com mais questões. Vamos agora imaginar uma situação. Eu tenho esse carro que está aparecendo para você aí. Olha, esse carro ele custa R$ 18.000 e ele vai sofrer um aumento. Vai sofrer um aumento aí no custo dele, né, no valor dele aí de 25%. E a minha pergunta que eu tenho é qual será esse valor do carro após o aumento? Então a gente está em uma situação aqui de perguntar assim, prof, como é que eu faço para calcular uma taxa percentual de um determinado valor? Esse é o nosso bate-papo bem aqui. Olha, você vai fazer da seguinte maneira. Aqui eu quero calcular, basicamente, pode anotar aí, por gentileza, eu quero calcular quanto é que vale 25% de 18 mil. A primeira conta a ser feita é essa bem aqui. Você quer saber quanto é que vale 25% de 18 mil reais. E aí, prof, como é que eu posso fazer isso? Você pode fazer isso através, primeiramente, de uma multiplicação. Sim, quando você quiser calcular 25% de um determinado valor, você tem que recordar que o 25%, que é a minha taxa percentual, equivale a uma razão centesimal. Olha só, você pode fazer assim, 25%, aí você coloca 25 e aqui embaixo você coloca nada mais, nada menos que o nosso querido 100. Então você vai colocar bem aqui, ó, 25%. É assim, 25 em cada 100. Esse D, quando aparecer esse D aqui, calcular 10%, 20% de alguma coisa, você vai fazer a multiplicação. 25% de 18 mil é 25 sobre 100 vezes 18 mil. Então, você vai pegar aqui, ó, vezes 18 mil, dessa maneira. Aqui você pode dar uma pachacada, você vem aqui, ó, prof, pachaca esses dois zeros com esses dois zeros, e aí eu vou ter uma multiplicação para ser resolvida. Eu vou ter aqui, ó, 25 que multiplica 180. Então, agora a gente vai efetuar esses cálculos aqui. Legal? Então, vamos lá. Aqui eu vou ter o seguinte, eu vou colocar aqui 108, pode colocar só 25 vezes 18, 25 que multiplica 18. Vamos ver quanto vai dar essa conta. 8 vezes 5, 40, fica 0, vai 4. Legal? 8 vezes 2, 16, com 4 que foi 20. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 2 é 2. Após isso, você vai somar, vai dar 0, vai dar 5, vai dar 4. E aí, então, deu aqui 450. Só não esqueça de um zerinho que eu não utilizei, esse zerinho aí. Então, eu tenho o valor aqui, ó, R$ 4.500. Esse R$ 4.500 é o valor dos 25%. 25% vale R$ 4.500. Mas o valor do carro, você vai ter um aumento, então o valor do carro, você vai pegar esses 18 mil reais aqui, ó, e vai acrescentar, deixa eu colocar aqui, ó, vai colocar mais quanto, professor? Mais R$ 4.500. E aí, essa soma vai dar aqui pelo poder da fé, você coloca aí, rapidola, R$ 22.500 será o valor do carro após o nosso aumento aí de 25% do valor dele. Aí alguém pergunta, mas professor, essa é a única maneira de resolver? Não, você pode resolver através de uma regra de três, simples e direta. Porque esse valor 18 mil que você tem, você coloca aqui, ó, 18 mil reais, coloque aí, é o meu todo. Se ele é o meu todo, ele equivale a 100%. Ele é o meu 100%. Só que eu não quero saber, né, os 100%, eu quero saber os 25%. E aí você coloca, então, 25% vai ser um valor X aqui. E dessa maneira você resolve. Vou te dar até um bizu para você sair rapidola daqui, dessa regra de 3. Em cima do X, faça uma linha horizontal, faça aqui uma linha horizontal, agora uma linha horizontal,
e uma linha vertical em cima do X. E qual é o esquema? Aonde a linha toca, quem toca fica em cima. Quem toca fica em cima. Aí você coloca 18.000, que multiplica 25 e divide esse resultado aí por 100. Só que pode acontecer que você divida aqui, ó, 100 por 25. Vai dar 4. Vem aqui, você fez uma simplificação. E 18.000 dividido por 4 vai dar, olha, dividir por 4, pega a metade de 18.000, que é 9.000, e a metade de 9.000, 4.500, está aqui. E agora você pega 18.000 mais 4.500, chega no mesmo lugar. E é evidente também que alguém podia dizer assim, prof, eu posso fazer de cabeça. 25% eu pego, porque ó, toda vez que aparecer essas porcentagens, por exemplo, eu quero saber 50%. Vou ter que fazer igual? Não, 50% é a metade. Metade do valor, 50%. 25% é a metade da metade. Se 18.000 é o meu todo, a metade é 9.000. E a metade de 9.000, 4.500. Se eu tinha 18.000 mais 4.500, vai dar 22.500. Dá uma notada que eu vou fazer mais uma próxima. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma camisa. Essa camisa aqui custa R$90. E ela vai ter, você chega lá, tá com desconto. Um desconto de 25%. E eu quero saber primeiro qual é o valor desse desconto e quanto você vai pagar por essa camisa. Vamos lá? Primeiro a gente pode fazer de cabeça, né? Acho que a gente acabou de conversar que quando você quer calcular 25%, você pode e deve fazer de cabeça. Porque você chega bem aqui, vai fazer o seguinte esquema. Olha, professor, eu tenho aqui R$90. R$90 é o meu 100%. Vou até colocar de vermelho. 100%, R$90. Se eu quero saber, por exemplo, 50%, 50% é a metade. A metade de R$90 aí, você vai colocar. Qual é a metade? prof, R$45 é a metade. Legal. Então, você já sabe 50%. E se eu sei 50%, eu vou saber também 25%, que é a metade dessa metade. E isso quer dizer que eu vou ter aqui nada mais, nada menos que a metade de 45, muito bom, R$22,50. Também aqui, ó, você vai colocar 22,5 ou 22,50, que aqui, ó, esse cara que você achou bem aqui, ó, ele equivale aos 25%. Eu não precisei fazer regra de 3, né? Posso fazer? Posso. Posso fazer a multiplicação 25 sobre 100 vezes 90? Posso. Tenho até que saber que eu posso fazer. Mas quando for essas porcentagens, você tem que fazer de cabeça. Quero saber quanto vale, por exemplo, 5% de 90. Professor, eu não sei 5%. Mas você sabe 10. Porque 10% basta dividir por 10. Olha, se 90 é o 100%, se eu dividir por 10, eu vou ter 90 por 10, 9. 10% é R$9, professor. Legal. Agora, se 10% é R$9. Qual é a metade de R$9? 4,5. E o que é 4,5? Os 5%. Então, se eu quero saber 5%, eu acho 10%. Primeiramente, porque os 5% vai ser a metade. Então, fica com essa dica aí, guarda no seu coração. Agora, esse aqui, ó, não esqueça, é o valor do desconto. Quanto vai sair o valor dessa camisa bem aqui? Aí você vai agora subtrair aí. Você vai chegar bem aqui, vai fazer, olha, a camisa era R$90, menos 22,50. Passa aqui um traço, deixa eu fazer um traço bonitinho aqui, ó. Agora tá hackeado. Agora vem cá. Para subtrair isso aqui, você vai fazer o seguinte esquema. Coloca zero aqui. Cuidado. 0 menos 0 é 0. 0 de 5 não pode. Empresta de alguém, só que o 0 não tem nada. Empresta do 9 aqui, ó. Então, aqui vai ficar um 10, né? Fica um 10 bem aqui, coloca 1 na frente. 10 tirar 5 vai dar 5.
Esse cara aqui, que não tinha nada, você emprestou do 9 lá, né? Esse ficou 10. Esse do lado, se você não sabe, fica valendo 9. 9 tira 2, fica 7. E aqui ficou valendo de 8, ó. Esse cara ficou valendo de 8. 8 tira 2 dá 6. Então, aqui está o valor da nossa camisa aí, ó. Após, né? Após aí o desconto aí, ela está saindo por R$ 67,50. Cuidado para não bugar. Eu quis fazer para vocês, porque tem gente que é muito fácil essas subtrações e acaba errando. E aí tem que ter muito cuidado para não errar. A gente é muito acostumado a fazer em calculadora. Aí chega na hora a gente dá uma esquecida em alguns detalhes. Anota aqui. Nós vamos agora resolver essa questão. Um vestido que custa R$ 540 está sendo vendido à vista com desconto de 20%. Qual é o preço à vista do vestido? Vem cá, você chega bem aqui, você pode olhar e dizer, Murá, essa aqui eu vou gabaritar. Perfeito, ótimo. Você chega, olha, o valor aqui é R$ 540. E ele vai ter um desconto de 20%. Então, a primeira situação é você calcular 20% de 540. Então, eu vou chegar aqui, ó, vou fazer até assim. Vou calcular primeiramente 20% de R$ 540. Quando você quiser calcular 20% de alguma coisa, você vai multiplicar. Isso aqui é 20 em cada 100 que multiplica R$ 540. Legal? Agora, o que é que você pode fazer aqui? Você pode cortar um zero em cima, um zero embaixo. Pateacô, cortar é dividir. Você está simplificando por 10 em cima, 10 embaixo. Aqui também tem um zero aqui em cima. Divide aqui com zero embaixo. E agora ficou, vamos passar limpo? Eu tenho 2 que multiplica 54. E essa multiplicação, você sabe, esse cara aqui vai dar R$ 108. Ah, não tem essa alternativa. Lógico que não, não é a pergunta. Cuidado, poderia ter aparecido na letra A. Esse R$ 108 que você achou bem aqui é o valor do desconto. Né? O desconto em taxa percentual é 20%. Em dinheiro, equivale a R$ 108 desse valor total aí, 540. Legal? Guardou isso no coração? Agora, o que é que eu faço para finalizar? Para finalizar, você vai fazer aqui a nossa diferença. Você vai pegar R$ 540 menos R$ 108, que é o meu desconto aqui, ó. E aí você vai ter 0 de 8 não pode, você empresta 1 para cá, fica 10 aqui, não esqueça disso, ó. Fica 10, 10 tira 8, 2. Esse que emprestou ficou valendo aqui de 3. 3 menos 0 é o número 3. E 5 menos 1 vai dar 4. E dessa maneira você diz, prof, vamos marcar a alternativa, porque essa aqui, ó, foi legal. Agora, eu posso fazer de outras maneiras? Sim. Você poderia ter feito, por exemplo, através de uma regra de 3. Você poderia ter montado bem aqui uma regra de 3. Colocar aqui, ó, uma regra de 3. Como, professor? Você faz assim, ó. 540 reais, ele é o meu todo. Se ele é o meu todo, ele equivale a 100%. E você coloca aqui, ó, que 20%, que é o que você quer saber aqui, o desconto, equivale aqui a um valor X. E agora, o que é que você pode fazer em cima do X? Vertical e horizontal. E aí, qual é o esquema? O esquema é quem toca fica em cima. Aonde toca, você vai colocar em cima 540 vezes 20. E quem não toca, você coloca embaixo. Esse cara que a linha não está tocando aqui, ó, vai ficar embaixo. E aí você vai fazer as contas. Você pode fazer, por exemplo, 100 dividido por 25, né? Por 20, melhor, vai dar 5. Você coloca bem aqui 5. E aí 540 por 5 vai dar 108. E aí você faz o mesmo esquema, 540 menos 108.
Prof, eu fiz de cabeça. Perfeito, você pode fazer de cabeça. Você pode chegar aqui e dizer, olha, 540, pera lá, eu não sei achar 20% direto, mas você sabe achar 10. Porque 540, 10% divide por 10, 54. Se 10% é 54, 20 é só fazer 2 vezes 54, R$ 108. Aí você resolve 540 menos 108, vai dar na boa. Anoto que eu estou voltando em 5 segundos. Vamos resolver agora essa situação aqui. Edgar, vamos marcar aqui o seu Edgar. Edgar teve aumento de 10% no seu salário e passou a receber aqui um valor, esse valor de R$ 1.650. E R$ 1.650 já é o salário dele com reajuste, tá bom? Qual será o seu salário antes do reajuste? Preste atenção. Ele tinha um determinado valor, salário, esse valor teve um acréscimo de 10% e passou a ser 1.650. O que é que você pode pensar? Que o salário dele no início, vamos colocar aqui, ó, o salário dele no início era 100%. Eu não sei, tinha um todo, o todo é 100%. Sofreu um reajuste. Um reajuste de quantos por cento? De 10%, teve um aumento de 10%. Então, o salário dele em taxa percentual passou a ser 110%. Pegou a visão? Porque agora você pode, com esse raciocínio, montar aqui uma R3. Pode montar uma regra de 3 simples e direta. Porque eu gostaria que você entendesse que esse R$ 1.650 aí já é o salário dele com reajuste. Então, esse 1.650 não é 100%. 1.650, você sabe que esse cara aqui equivale a 110%. É assim que você pensa. E qual era o salário dele antes do aumento? Olha, o salário dele antes do aumento era 100%, e esse 100% equivale a um valor X. Então, é dessa maneira que você vai raciocinar. E para você mandar bem aqui, você vai fazer uma linha vertical. Opa, essa linha vertical tá palha. Uma linha vertical e uma linha horizontal. Quem toca, lembra? Pelo poder da fé, aonde a linha toca, fica em cima. Vamos colocar bem aqui. Onde a linha toca, você coloca em cima, X, igual. Vamos lá, traço aqui bonitão. E aí eu tenho, tocou aonde? 1.650 vezes quem? Vezes 100. E aonde não toca, fica embaixo, bem aqui, o 110. Agora você vai fazer uma simplificação. O que é que eu posso fazer aqui? Cortar esse zero com esse zero aqui. Prof, eu não posso dividir 165 por 11? Posso. Quanto é que dá, prof, essa divisão de 165 por 11? Olha, pelo poder da fé aqui, vai dar 15. Então, eu tenho 15, só que 15 vezes 100. E 15 vezes 100 vai dar 1.500. E dessa maneira, você diz, prof, vamos marcar aí a letra E, porque R$ 1.500 é o salário dele. Eu poderia ter feito de forma invertida. O que é forma invertida? Analisando as alternativas. Por exemplo, qual é das alternativas se você acrescentar 10%? Porque 10% é só dividir por 10. Né? Se você acrescenta 10%, vai bater 1.650. Não poderia ser a minha resposta a letra A. Porque se fosse a letra A, vamos pensar aqui, 1.300. 10%, 130. 1.300 mais 130 não bate, não está legal. Perfeito? Não pode ser 1.350, porque se você calcular 10%, vai dar 135, se somar, não vai dar 1.650. Mas a letra A é sim. Se você calcular de cabeça 10%, né? Quanto é que vale 10% de
1.500. Ah, professor, 150. Aí você coloca bem aqui, ó, 150. Agora, se você somar aqui 1.500 com 150, você vai ter, ó, 0,561. E aí você ia ter a resposta de qualquer maneira, né? Você ia gabaritar a questão. Epa, 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 chegamos ao final dessa aula especial para você. Faça uma revisão e vou te esperar na próxima aula que a gente vai continuar falando de porcentagem. Te espero e é Rapidola. Fala galera, Rapidola, tudo bom? Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Então acesse a próxima videoaula e não esqueça, compartilhe, deixe aquele seu joinha parceiro e deixe seus comentários sempre nas nossas videoaulas. Te espero na próxima aula aqui no seu canal Rapidola.